Meus amigos aqui do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz. Hoje nós vamos fazer aqui um breve comentário sobre essa carta lida essa semana em defesa da democracia. Carta essa que foi, inclusive, assinada por bancos que foram francamente favorecidos no governo Bolsonaro, receberam 1,5 trilhão de reais sem contrapartidas. E aí a pergunta que fica é por que agora eles estão se colocando contra o governo? É o que a gente vai tentar responder aqui. Bom, antes de mais nada eu queria dizer o seguinte, que essa manifestação em defesa da democracia, como se ela estivesse em perigo, em risco, é delírio, é surrealismo. Por quê? O momento em que a gente podia, quem sabe, pensar numa ruptura, num golpe encetado pelo Bolsonaro, foi justamente no ano passado, 7 de setembro de 2021, quando eles convocaram aquela grande manifestação lá para Brasília. Muita gente pensava que o Bolsonaro ia mandar sua militância invadir o STF, Congresso, fechar tudo. Eu nunca acreditei que isso fosse acontecer, porque golpe se dá em contexto de força, não de fraqueza. O governo Bolsonaro, desde o fim de 2019, vem num contexto de perda de popularidade, perda de apoio, né? Perda de força. Então, nesse contexto, não se dá golpe. Não acontece golpe nenhum, porque você não consegue depois segurar o golpe. Mas ainda tem gente acreditando que vai acontecer isso por causa de blefes e de falatório de Bolsonaro sobre urna eletrônica, né? O que mostra o seguinte, que a nossa classe política, a nossa elite política, essa elite acadêmica, sobretudo aí, que também assinou essa carta, está lá com a cabeça 64, como se fosse acontecer um novo golpe militar. Assim como a direita bozista também está com a cabeça 64, como se tivesse uma ameaça comunista hoje no Brasil, tá? Então é um pessoal que está 50 anos atrasado na história. A história já andou, as coisas mudaram, mas esse pessoal ainda acha que nós estamos na Guerra Fria, vai ter um golpe militar ou que vai ter comunismo. E não vai ter nenhuma coisa nem outra, esqueça, não vai ter nada disso. No fundo, esse tipo de manifestação é para aglutinar uma oposição contra o Bolsonaro, para criar um fantasma, né, uma ameaça fascista, nazista, golpista, enfim, o que vocês preferirem chamar, que não existe. E por outro lado, né, o bozismo trabalha com essa ideia de ameaça comunista, quando na verdade a única ameaça que existe é a ameaça liberal, neoliberal, né, financista e etc. Então tudo isso serve para mascarar a real situação. Tem um pessoal aí do bolsonarismo dizendo assim, não, o Bolsonaro, ele agora está sofrendo essa oposição dos bancos porque ele deu um grande prejuízo nos bancos com o Pix. Isso é mentira, isso é falso. Por quê? Quando você faz a operação com o Pix, você tira o dinheiro de uma conta de um banco para outra conta de um outro banco. Então os bancos ganham. Depósito interbancário gera rendimento do CDI, que é uma aplicação financeira que tem aí. Se você for cliente de um banco, você pode fazer aplicações CDI. Você tem que deixar seu dinheiro lá parado durante um tempo, 2 anos, para render X. Então os bancos ganham com isso. E já tem um Pix parcelado, que tem juros embutidos. Então onde que o banco está perdendo com o Pix? Isso é delírio, né? Dizem aí que a taxa que os bancos deixam de ganhar com o Pix, que é aquele negócio de TED e TOC, corresponde a menos de 1% do faturamento dos bancos. Então é irrelevante. Os bancos não perderam coisa nenhuma, tá? Lembrar que o Bolsonaro deu 1,5 trilhão para os bancos aí, sem contrapartida. Então eles receberam uma benesse do governo, tá? E aí a gente tem que tentar entender agora por que os bancos estão fazendo todo esse movimento anti-Bolsonaro. Bom, é simples de explicar isso. Em primeiro lugar, o governo Bolsonaro foi um governo instável. Instabilidade gera dificuldades para a cena, né, do mercado financeiro. Ontem mesmo a Miriam Leitão dizia o seguinte: olha, a democracia é fundamental para liberalismo econômico, sem democracia não tem liberdade econômica. Então que muitos desses caras aí do setor financeiro se preocupam é que o Bolsonaro, com esse histrionismo, com esses blefes, etc., ele cria uma instabilidade e tal, que faz com que as ações, o real, o dólar oscilem, e isso prejudica os negócios deles.
Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se você pegar falas recentes do Paulo Guedes, ele já está dando sinalização de que ele vai quebrar a meta fiscal, de que ele vai jogar para o ralo esse negócio de austeridade fiscal. Ele está dizendo, né, já que, se vier um segundo governo Bolsonaro, ele vai abrir a possibilidade de fazer investimentos públicos maiores com base na meta de inflação e não na meta fiscal. E isso incomoda os bancos. Você vai gastar mais, significa que você vai desvalorizar o real, consequentemente, a rentabilidade, o ganho, né, dos seus investimentos diminui. Perfeito? Então tem isso daí também, né? E aqui, para ser sincero, toda essa fala em torno de democracia, tudo é uma palhaçada, né? Tudo é uma palhaçada. Por quê? A real situação do país é desemprego. A gente tem hoje aí 12 milhões, 13 milhões de desempregados, mais uns 30 e tantos milhões de pessoas na informalidade, somado aí dá quase 50 milhões de pessoas, né, sem trabalho formal, sem emprego. Esse é o verdadeiro problema do Brasil, e não a ameaça à democracia, né? Essa pauta é a pauta da burguesia, tá? Democracia é onde o povo governa, banqueiro é povo, e tem professor universitário aí apoiando isso, assinando embaixo uma carta escrita por usurários que roubam o povo. Isso é piada, isso mostra o nível que a nossa política chegou no Brasil, tá? Eu queria aqui fazer duas reflexões em cima disso, que eu publiquei aqui para alguns amigos e mandei para alguns amigos. É o seguinte, né? Desde 91, a luta política no Ocidente deixou de ser entre capitalistas e socialistas, entre defensores de uma ditadura do proletariado, de uma democracia liberal capitalista. Isso não existe mais, tá? A luta hoje, dentro do mundo ocidental, é sobre o significado da democracia. Ela passou a ser um valor absoluto, ninguém mais questiona a democracia. Então não vai ter golpe, não vai ter ruptura, isso aí é delírio. Com Bolsonaro aí não vai ter, né? Agora, daí desse debate, dessa disputa, decorrem dois conceitos, né? Democracia como legalidade e formalismo institucional, e como vontade popular. Quando a direita ou a esquerda elas estão fora do poder, elas apelam ao conceito de democracia como legalidade, como formalismo institucional, etc. Quando elas estão no poder, elas apelam ao conceito de democracia como vontade do povo. É só lembrar, por exemplo, 2016, impeachment da Dilma. O que a esquerda falava? A democracia é o povo que votou na Dilma lá, que decidiu que a Dilma fosse a presidente, tá? E não lei de impeachment e etc, tá? E agora a esquerda faz um coro diferente, boa parte dela defende o impeachment do Bolsonaro, defendeu o impeachment do Bolsonaro, né? E fala de respeito às instituições, etc e tal. Enfim, então essa luta aí, entre essas duas concepções, acaba paralisando o Estado, tá? Pois se a lei bloqueia as aspirações da vontade popular, essa opõe também obstáculos à lei. O resultado disso é a limitação extrema do poder político e da soberania nacional. Dessa ninguém fala, essa que está em risco, essa que corre risco, tá? Isso beneficia quem? O poder econômico. Menos poder político, mais poder econômico. Os partidos políticos, que são empregadinhos da burguesia e do poder econômico, têm a missão, consciente ou não, de impedir que a verdadeira questão seja posta na ordem do dia, que é o problema do poder, que é o problema da soberania, em vez do da democracia. Esse é o verdadeiro problema, essa é a verdadeira questão. E um outro problema, um outro ponto também que muitas pessoas não entendem quando discutem esse negócio de democracia, Estado de Direito, etc. Ontem, né, vi lá na USP, Estado de Direito, democracia, são duas coisas diferentes. Não seja burro, não confunda uma coisa com outra. Existe um hábito hoje no Ocidente de confundir, de associar, melhor dizendo, né, Estado de Direito e democracia. E são coisas absolutamente distintas, podem existir separadas. Estado de Direito é um governo baseado no império da lei. Por exemplo, na França, lá na Assembleia Nacional, início da Revolução Francesa, tinha Estado de Direito, mas não tinha democracia. Na monarquia orleanista, lá da França, também,
nos anos de 1830 tinha Estado de Direito, mas não tinha democracia, tá? Na Atenas do século V, antes de Cristo, tinha democracia, mas não tinha Estado de Direito, tá? Democracia é governo do povo. Na Atenas do século V, tá? A democracia chegou ao ponto, né, em que o povo condenou Fídias, que foi o arquiteto que criou o Párteno, e condenou os almirantes da Batalha de Arginúzia, a Guerra do Peloponeso, sem base em lei, somente com base numa acusação lançada pelo povo, pelo populacho, tá? Então democracia não tem nada a ver com soberania da lei, tem a ver com soberania do povo. Então, via de regra, onde há Estado de Direito, não existe espaço para a soberania do povo, e quando ela prevalece, desaparece o império da lei. Isso é uma lei da história. Os dois juntos, como quer parecer essa confusa e surreal Carta em Defesa da Democracia, não dá nem funciona, são inconciliáveis, foram levados às últimas consequências. O regime político dos Estados Unidos, né, tenta sintetizar essas duas coisas aí, mas sem sucesso, pois o que temos ali na verdade, né, uma elite do poder, o povo apenas sufraga essa elite, né, prevalecendo ali um império da burguesia mascarado de soberania popular. Tá? Então a realidade é essa, pessoal. Não existe nenhuma ameaça real à democracia, embora ela esteja em crise, não só aqui no Brasil, mas em vários países, porque muitas pessoas não se sentem representadas. Vamos botar aí, 1/3 da população vem dando sinais, já desde o início dos anos 2010, de que não vota nem em um lado nem em outro. São pessoas que votam nulo ou em branco nas eleições dos países ocidentais, Europa, Estados Unidos e agora também no Brasil. Então, em crise a democracia está, ameaçada não, menos ainda por Bolsonaro, tá? O que existe de fato no mundo de hoje é uma ameaça à soberania nacional pelas forças financeiras e econômicas que manobram, né, esses temas aí de Estado de Direito e democracia em seu favor, tá? Fiquemos atentos, é isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Até a próxima, um abraço.